Nós sabemos que no deserto não existe água. E Isaac obedeceu à voz de Deus e ficou naquele deserto. E o versículo 12 diz que, o versículo base, que eu tomei como texto base, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Ou seja, para cada semente que Isaac plantava, ele recolhia 100 vezes mais. Numa terra que não tinha água, numa terra seca, sem futuro nenhum, como eu já disse, mas por ele ter a bênção de Deus, por ele ter obedecido à voz de Deus, cada semente que ele plantava, a palavra diz, na minha e na sua Bíblia, que ele plantava uma e colhia 100, e no mesmo ano, você veja bem como Deus é, como Deus faz. Às vezes, amados, Deus tem promessa para mim num determinado tempo. Pode durar 10, 20, 30 anos, mas Ele cumpre. Para outras pessoas, Ele às vezes tem promessa para um ano só. Foi o caso de Isaac, numa terra desprovida de tudo, onde cheia de chacais, uma terra seca, árida, onde não tinha água. Irmãos, alguma planta para nascer, alguma planta para germinar precisa de água. Aquela terra não tinha água, era um deserto. Mas como ele obedeceu a voz de Deus, Deus faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele faz uma planta brotar, germinar, sem precisar de água. Porque Deus é assim, Ele é o dono do poder, Ele faz desse jeito. E Isaac obedeceu, e ele plantava e semeava e colhia 100 vezes mais sem ter água. A Bíblia diz, a minha é sua. E no versículo 13 diz, enriqueceu o varão, prosperou e ficou muito rico, riquíssimo, muito grande. Depende da sua Bíblia, como está escrito, mas é toda a mesma coisa. E ele foi crescendo, foi enriquecendo, né? Como diz na palavra, por ter obedecido à voz de Deus. E Isaac, irmãos, por ele ter feito isso, por ele ter prosperado assim naquela terra, surgiram os inimigos, os adversários, que eram quem? Os filisteus. E diz assim, no versículo 15, e por isso lhe entulharam todos os poços, os servos dos seus pais haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Os filisteus ficaram revoltados com a prosperidade de Abraão, de Isaac, e entulharam todos os poços que anos atrás Abraão tinha cavado, tinha descoberto. Naquela terra seca, olha só que loucura, né? Todo mundo precisando de água. E os filisteus se levantaram e começaram a contender. Começaram a ter inveja. Ficar se perguntando, como pode? Ele mora aqui há um ano e já está prosperando muito mais que nós. Porque a verdade, irmãos, quando a gente começa a prosperar, começa a crescer, quando Deus nos dá a bênção dele, quando a gente está abençoado por Deus, tudo que a gente faz dá certo, a gente ouve, escuta a voz do Senhor, se levantam os inimigos. E nesse caso aqui, os filisteus se tornaram os inimigos, os invejosos. Amém? E Deus continuou prosperando. E mais adiante, no versículo 16, aqueles poços, né? Aqueles poços que eram de Abraão, que eles entulharam, Isaac redescobriu aqueles poços, ele reconheceu. E aquela prosperidade toda que ele estava tendo naquele ano ali, os filisteus cresceram, o ameaçaram. E Isaac fez como? Escutou mais uma vez a voz do Senhor, e eles expulsaram ele, disseram, vai embora, você não pode ficar aqui. E ele, ao invés de contender com eles, o que Isaac fez? Ele pegou e foi, porque ele sabia que para onde ele fosse naquele deserto, tudo que ele fizesse, aonde ele plantasse, aonde ele cavasse, ia dar água, onde ele plantasse, a semente ia germinar. Por quê? Porque ele tinha a bênção de Deus. E quando a gente tem a bênção de Deus, pode se levantar o inferno que for,
porque inimigo nenhum vai sobressair sobre você e sobre mim, irmãos. E o mais interessante, para finalizar desse texto, encontra-se no versículo 28, quando os filisteus, os inimigos, eles foram até Isaac. Depois de Isaac ter descoberto mais alguns poços, tipo o de Berseba, onde tem o nome da cidade até hoje. Enfim, resumindo a história, no versículo 28, os filisteus, os inimigos, foram até Isaac e os seus servos e disseram: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti. Ou seja, o inimigo, ele reconheceu que Deus é o maior, que o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, é o Deus perfeito, que não adianta contender, não adianta lutar contra ele, não adianta. Eles aqui estão admitindo, estão fazendo uma aliança. Por quê? Porque admitiram que Deus é o Deus Todo-Poderoso, não há outro como Deus. Então os nossos inimigos, aqueles mesmos que proclamam, aqueles mesmos que batem as suas línguas, aqueles que malham a tua vida, se levantam contra ti, viram o cavalo de Satanás, são os mesmos, irmãos, como foi aqui com os filisteus no caso de Isaac, serão os mesmos que vão proclamar a tua vitória, cantar o hino da tua vitória, comerão contigo na tua mesa, aqueles mesmos que hoje falam mal de ti, aqueles mesmos que hoje, irmãos, metem um malho em ti, que escarneceiam de ti, serão os mesmos que vão ter que anunciar e proclamar a tua vitória, porque eu creio no nome do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, e esse mesmo Deus é o meu e o seu. Por isso tome posse desta palavra nessa manhã. Creia no Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador do céu e da terra, independente. Se Deus mandar você ficar nessa terra, a terra pode ser uma terra que não tenha futuro, como é no caso de Isaac, aquela sequidão, aquele deserto. Mas entenda bem que o deserto é lugar de milagre. Deus está mandando você ficar nessa terra e apenas obedecer. Por isso, tome posse dessa palavra nesta manhã. Porque eu sei que Deus tem vitória para mim e para você. Bastamos esperar o tempo da promessa. Porque para Isaac durou um ano para a prosperidade chegar, mas para mim e para você pode demorar uma semana ou pode demorar 10, 20 anos. Nós precisamos apenas crer, não precisamos ver para crer. Precisamos obedecer, temos sensibilidade para escutar a voz do Senhor. Por isso tome posse, irmão, dessa palavra. É uma palavra que veio do trono de Deus. E Deus tem tocado em mim para poder mandar gravar esses vídeos. Por isso, irmãos, tome posse dessa palavra e creia no Deus Todo-Poderoso. Porque nós precisamos apenas crer, não precisamos ver para crer. Precisamos acreditar para ver e sabemos sempre que Deus é o Deus que determina todas as coisas e nada acontece sem que seja da permissão de Deus. A paz do Senhor para todos, tenhamos um ótimo sábado, um dia abençoado, um dia de bênçãos e vitórias. É isso que eu desejo para todos os irmãos, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. A paz do Senhor.